Aí o Espírito Santo foi e falou comigo, falou, lá, o cara não tem vergonha pra sobreviver, você não quer ter a vida eterna? Eu falei, pô, beleza, eu olhei, irmão, Deus mandou te dizer que você tem um sorriso bonito. Ele não tinha um dente na boca. Mas ele deu aquele sorrisão assim, olhou e falou, Deus tá falando pra você. Aquilo mudou o dia dele. Uhum. Ele desceu no próximo ponto, desceu, Já rindo pra todo mundo. sorrindo, dando tchau pra mim e tal, e sem nenhum dente na boca. Aí o Espírito Santo falou, doeu? Fazer a minha vontade? Eu falei, não. Ele é assim que você vai viver. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, quero te agradecer por estar aqui. Eu me chamo Nathalie Reis, para quem não me conhece, sou host desse podcast chamado Redescobrindo Deus, com a finalidade de mostrar para você que o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre é o mesmo, porque ele não muda. Quem muda somos nós, quem mudou fomos nós. Então, antes da gente começar e apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer que esse mês é o mês de agosto e é o primeiro programa ao ar de agosto, que significa muito pra gente, pois nesse mês nós completamos 2 anos. 2 anos que Deus colocou esse propósito lindo, sabe, aqui no meu coração, onde pessoas são transformadas sobre a palavra, e eu também fui muito transformada, tenho sido transformada. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês fazerem parte disso, porque se não fossem vocês, não teria porquê, né? Deus ter colocado esse propósito em minha vida, na minha casa. Então, primeiramente isso. E outra coisa, não esqueça de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo, por quê? E todos, tem mais coisa aí, gente. Em 2 anos tem mais coisa aí para vocês verem, por favor, né? Por quê? Porque eu preciso, gente, não é por mim, Nathalie, não é para que seja, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, olha, manda para outras pessoas que precisa, seja lamparina acesa para outras pessoas. Então, vamos ao que interessa, porque estamos aqui para falar dele, para ele. São todas as coisas. Estou aqui com esse convidado. Muito obrigada pela sua... Eu tenho que falar para vocês não verem ainda ganhar. Pela sua disponibilidade, por você ter vindo, sabe? Eu sei que é uma loucura a tua vida, né? Mas muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu sempre falo que... E eu oro a Deus para que esteja aqui só quem Ele permitir, sabe? E se você está aqui é para unir propósito, é porque o podcast precisava de você. Amém. Então, primeiramente, eu quero te agradecer e quero te apresentar, gente. Estamos aqui com ele, André Siqueira. Siqueira. Então, ó, volta aí. André Siqueira, da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Magé. Aí. Minha terrinha, né? Tua terrinha, muito obrigada. E foi minha terrinha também. Isso aí, ela falou aqui já, nos bastidores já me falou que ia muito mais gente, entendeu? Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar participando com vocês. E vamos embora para cima, ver o que o papai vai falar com a gente ao decorrer desses minutinhos aqui com esse povo lindo. Me fala um pouco de você. Se apresenta, assim, quem é André Siqueira? Foi difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Nem eu entendi. Mas então, me chamo André Siqueira, né? Mais conhecido como André Firmados. Muita gente me conhece nas redes sociais aí. Antigamente era o garoto que parou o baile funk, hoje já é o menino que canta dentro do carro. Mas papai tem nos levado em diversos lugares, a gente tem agradecido. Mas é isso, 29 anos, casado, morador de Magé, vereador na minha cidade. Olha. Atualmente, nesse início de mandato aí, semestre que já se passou. E um jovem com muita disposição de mostrar para Deus, para o mundo, o que Deus é, né? E tem tudo a ver com vocês, redescobrindo Deus e a gente mostrar para o mundo quem Deus é. E é isso. André, me fala uma coisa. Deus entrou na tua vida quando? Desde você já nasceu crendo? Como é que Deus entrou na tua vida? Assim, como Deus... Porque às vezes a gente nasce, mas não necessariamente a gente conhece, né? Mas quando Deus, que você viu que Deus precisava estar na tua vida, independente de qualquer coisa? Então, eu sou filho de pastor, neto de pastor, né? Meu pai é pastor Vanderlei. Sou neto do saudoso pastor Newton. Meu avô tem uma história muito linda. Eu queria poder um dia vir só para falar dele, das histórias que ele falou da gente, tem sido muito importante. Mas eu cresci num lar cristão. Minha mãe sempre foi muito devota de fé, sempre me ensinou muito a respeito dos mandamentos. Mas na minha juventude eu não desfrutei 100% daquilo que Deus era.
E aí eu ia pra igreja, mas não era um servo, sabe? Não era um cristão. Cristão, a palavra cristão, ela tem um sinônimo de um pequeno Cristo. Então eu era crente, acreditava, mas não era um pequeno Cristo. Não trazia as virtudes da palavra de Deus pro meu dia a dia. Então eu dentro do meu quarto, um dia muito atípico, eu sentia a necessidade de orar. E aí eu comecei, sabe, comecei a orar muito. Eu perdi alguns amigos, né? Pro tráfico, e aí eu comecei a sentir uma necessidade muito de orar. Eu não sabia o que era, mas eu me trancava no quarto. Por medo? Tu teve medo e falou, não foi nem medo, mas tipo assim, foi algo que por dentro de mim me chamou e eu fui no modo automático. E aí eu comecei a orar e nesse momento era um momento que eu me achava. Então onde eu adorava muito a Deus, cantava, eu só sei fazer dó e sol no violão. Aí eu ficava fazendo dó e sol e chorava, e isso começou a ser gostoso pra mim, né? E eu comecei a amar esse ambiente, que depois eu fui descobrir que era o secreto. E esse ambiente era bom, era eu e Deus, eu estava me redescobrindo em Deus. E eu comecei a ler muito a Bíblia. Então, tipo assim, eu comecei a ler muito a Bíblia. E aí eu lembro que eu me distanciei desse ambiente, e alguns anos se passaram, e eu continuei vivendo uma vida no automático. E aí, num culto de terça-feira, eu ouvi a voz de Deus falando, firmados na palavra. Calma aí, só para eu entender. Você saiu desse ambiente Você saiu desse ambiente de buscar a Deus em secreto. Isso. De sentir. E engraçado, né? Pra gente dar continuidade ao que você tava falando, que eu tava falando com Deus isso. Eu falei, Senhor, bem que Paulo fala, que o bem que eu quero fazer não faça o mal, faço. Porque isso é tão gostoso. A gente ama tanto, e por que a gente deixa de fazer, né? Ó, quer ver? Eu vou te falar. O dia que Deus me deu esse nome aqui, ó, firmados na... Eu lembro que eu anotei, tá salvo aqui. Aí, ó, gente. Por isso que eu falei, ó. Tem que anotar as coisas, porque Deus, não mente não, ele cumpre. 13/6/2015. 2015? 10 anos. 10 anos. Deus falou comigo, firmados na palavra. Eu já tava, tipo assim, eu já tinha me entregado, tava buscando, só que não tinha, tipo assim, o que eu vou fazer? Como que vai ser? O que isso vai gerar? E aí eu tava no culto de terça-feira e eu ouvi uma voz falando, firmado na palavra. Aí eu achei legal, falei assim mesmo, pô, deu um nome maneiro do ministério, né? Tipo assim, os firmados na palavra. Aí eu peguei isso, anotei. E passaram cerca de uns 2, 3 meses mais ou menos, e essa voz falou de novo comigo. O que você tá fazendo que você não tá firmado na palavra? Aí eu fui abrir a Bíblia e falei, pô, tem que voltar a ler. Só que eu comecei a ler como nunca li antes. Mas você já lia antes? Já lia, mas eu, tipo assim, aí agora eu li de verdade. Eu comecei a passar tempo de debulhar, aí li a Bíblia toda, aí comecei, tipo assim, me amarrar. E aí meu pai pregava, quando ele acabava de pregar, eu falava, você pregou tudo errado. A Bíblia não tá escrita assim. Comecei a rebater, minha mãe, você tá cheio de heresia e tal. Aí eu comecei, minha mãe me ajudou, eu comecei a buscar muito, mas buscar mesmo a palavra. Comecei a me afundar em seminários teológicos, eu comecei a amar a Bíblia. Só que aí eu comecei a crescer muito em conhecimento e pouco em fé. E aí foi a hora que eu lembrei do secreto. Comecei em Mateus 6,6, eu falei, cara, eu tenho que voltar a orar. Aí eu comecei a orar muito e buscar, orar muito, buscar. E foi um período muito bom, porque eu fazia jovem aprendiz. Então eu só trabalhava meio período e fazia faculdade à noite. Então nesse meio tempo eu comecei a buscar muito a Deus, indo para a igreja, indo pro jovem aprendiz, indo para a faculdade. E aí, tipo assim, não tinha tempo, nem hora, nem lugar. Eu botava um fonezinho, ia lendo a Bíblia, debulhando dentro do ônibus. Eu brinco muito isso, que eu passava mais tempo dentro do ônibus que na minha própria cama. Pegava 10 ônibus por dia. Que isso? Eram 3 para ir pro curso, 3 para voltar, 6. E 2 para ir para a faculdade e 2 para voltar. Então eram 10 ônibus por dia. Saía 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Era para você ter tempo de buscar Deus, porque você só ia ter esse tempo aí, ó. E aí eu lia muito, comecei a ler muito, e aí o Espírito Santo foi e virou meu melhor amigo. Assim, até hoje. Eu e ele, nós dois juntos, a gente conversa igual que eu tô conversando com você. Cansei de pegar 2 xícaras e botar na mesa. E eu fiz isso também, os outros achavam que eu era doida, gente, mas é real. Eu faço, eu falava, sabe o quê? Você tá aqui comigo, vamos tomar um café. Porque eu falava assim, se eu posso fazer isso com uma amiga que vem na minha casa, por que eu não posso botar uma mesa? Ele é a terceira pessoa, ele não é um ser da Trindade. E vou te falar que eu ainda fui mais longe, porque eu mandei fazer caneca com o nome dele. Aí sim. Entendeu? Tinha meu nome, de cada um do meu nome, meu marido, meus filhos, e o nome dele, montava a mesa e falava, você está aqui, você merece o seu lugar. Eu cansei de botar 2 almoços. Aí minha mãe, quem vai almoçar comigo? O Espírito Santo. Aí todas as vezes alguém aparecia. Olha. Isso era surreal. Ela sempre, quando eu botava café, ela sabia, alguém vai chegar aí. E aí, tipo assim, nunca se desperdiçava, né? Alguém chegava aí, eu falava, o Espírito Santo mandou fazer essa mesa aí pra tu aí, ó. Era pra ele, mas ele não comeu, então. E tu tinha quantos anos quando você começou? Porque o que me fez ver quando você falou assim, André, que você falou assim, eu não sei porque eu entrei no quarto
e começava a orar. Depois os 17 meus para 18. amigos, né, saía e me fez entender como se Deus falasse assim, você não. Isso. Você não vai. O que acontece? Você é meu. Com 13 anos, meu pai me deu uma moto. E aí eu comecei a andar de moto pra cima e E pra ficou baixo. se andar de achando, moto. né? Não foi nem se achar, não. Eu era mesmo. E aí dava grau, empinava, fazia barulho. Eu fui crescendo com isso. Meus amigos de infância não tinham moto. Então eu tive que andar com pessoas mais velhas que já tinham moto. E essas pessoas não eram, assim, bem relacionadas, né? Em si, eram pessoas que não tinham compromisso com o Senhor. E todo mundo, para ter moto, tinha que fazer alguma coisa. A maioria não trabalhava. Então se envolvia com o tráfico, criminalidade. E aí eu fui descobrir isso depois de anos, onde, infelizmente, a gente teve alguns casos de assassinato lá na onde eu moro. E esses meus amigos foram, tipo assim, tá conversando comigo e ir pra cá 5 minutos depois você escutar o tiro e seus amigos indo embora. E aí meu pai entrou num estado de alerta. Meu pai falou, olha, eu tenho que te tirar daqui porque você anda com essas pessoas, você pode estar no lugar errado na hora errada. E eu ia pro culto todo domingo, escola dominical, terça-feira, e ai de mim se eu não fosse. Eu sempre tive um temor absurdo com isso. E quando eu fui morar em Petrópolis, fiquei em Petrópolis fazendo um curso técnico, né? Eu mesmo já tendo o curso técnico do Senai, que é onde o jovem aprendiz que eu fazia, eu fiz esse curso técnico. E aí começou essa correria. E meu tio, ele pregava muito e estudava muito. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda por Bíblia quando eu comecei a ver ele estudando. Aí começou a ser aquele período todo. Então as coisas foram acontecendo e aí eu me distanciei do que me afastava de Deus. E isso foi muito... E automaticamente eu me aproximei dele. E aí esquece. Não tem como. Não tem como. Quando você sente, você quer se esvaziar. Aí você começa a falar para um, para outro. Daqui a pouco você tá pregando na rua. E você parece sempre ser descolado, né? De falar. Sempre foi? Sempre fui, cara. Boa. O desenrolado. Meu maior arrependimento é que na época da escola, eu não usei o conhecimento que eu tinha. Minha tia era dona da escola. Então, tipo assim, eu não usei esse período para poder falar de Jesus. Então, eu era muito arteiro. Que perguntava assim, quem quer ir embora hoje? Ó, tia Wanda, tô confessando para você algo aqui. Que eu falava assim, quem quer ir embora cedo hoje? Aí o pessoal, eu. Aí eu ia no disjuntor geral da escola e desligava. E trancava o cadeado de novo. E aí acabava a luz na escola inteira. Aí ele liberava todo mundo cedo. Aí E a tia Wanda nem imaginava que era você. Senhor, Deus, perdoa, Tati, eu te amo. Você foi responsável por mim, mas eu tô confessando meu pecado aqui. Aí, ó. Se não perdoar, quem vai pro inferno é tu mesmo. Então... Ó, pecado confessado, ó. É pecado perdoado. Pecado e uma das perdoado. maiores qualidades de Deus, você sabe que é a amnésia, né? Você não sabia dessa, vou contar pra você. Deus tem amnésia. E aí o nego fala, por quê? A Bíblia diz que ele não lembra o pecado de um pecador arrependido. Ele lança no mar. Das suas transgressões eu não me lembrarei mais, né? Quando estava cantando. Isso é interessante demais a gente falar disso. Então Deus, na tua grandiosidade da misericórdia que ele tem, ele decidiu não se lembrar dos nossos pecados quando a gente decide entregar a Jesus. E é isso. Amém. Senão, o que seria de nós? A gente tava ferrado. Eu tava lascado. Eu falo muito... É verdade. Tem aquela música que estourou agora, né? O que seria de mim sem ti? Não, já foi. Essa é a verdade. Entendeu? E me fala uma coisa, nesse seu processo que você falou, que entrou, porque você falou uma coisa que é muito importante, ainda mais para os jovens como você, a importância de você estar com pessoas, olha os dois lados que você foi. Isso. Um lado onde você poderia hoje não estar aqui, Sem dúvida. né? Porque Deus vai tirando. Vai chegar uma hora... Que é você que tem que sair do game. Que é uma escolha sua, é um posicionamento seu, vai acontecer. Olha os dois lados, você teve com pessoas que você poderia hoje não estar aqui, e você foi por uma pessoa que você começou a amar a palavra. E isso faz entender, né, não só como jovem, mas para que lado seguir? Tá óbvio, e muitas das vezes a gente não enxerga. Salmo 119, se eu não me engano, diz, o salmista pergunta, como o jovem pode purificar o seu caminho? Aí a Bíblia diz, observando conforme a palavra do Senhor. Mas observar, não, esse nome da palavra, a etimologia do que é usado ali, não tem a ver com só olhar, mas é estar em aprendizagem. E aí, quando eu aprendo da palavra de Deus, automaticamente, tudo aquilo que me afasta dela, a gente retira. É por isso que Jesus foi o verbo. Muitas pessoas falam, quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é o nascimento de Jesus. O evangelho é um nascimento de um novo método, né? O nascimento de Jesus. O que é o evangelho? O nascimento de uma boa notícia. Quem é a boa notícia? Jesus. E aí entra uma ideia muito clara. Porque ele diz, eu sou o verbo, né? Que habitou entre os homens. E isso é muito, muito forte. Por quê? Pregai o evangelho. Se Cristo é o evangelho e ele foi literalmente pregado na cruz, a gente entende que existe uma literalidade em cima disso, né?
É a forma da gente viver. Não dá pra gente pregar a palavra de Deus sem a vida. Se o próprio verbo que foi Cristo, né, foi pregado na cruz, no madeiro, sabe? Sofreu tudo que é. Não tem como. A gente precisa dispor a nossa vida em comportamento para ele. Eu digo muito mais, né? São Tomás de Aquino, se não me engano, disse: prega o evangelho, se necessário, use palavras. Eu ia falar sobre e essa isso. frase é muito importante, né? É claro que é muito necessário, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Ela não é do ver a palavra, ela é do ouvir a palavra. Então é algo que precisa andar em conjunto, né? Nós vivermos em comportamento. Billy Graham também disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a gente falar disso. Só que não é só viver. Não. Porque se as pessoas verem nossas atitudes, mas quando a gente tiver... Então a gente tem que estar com tudo muito bem encaixadinho, Não, equilíbrio. e vou te falar, André, o viver, ele causa mais impressão do que falar. Porque as pessoas... Porque o viver, para a pessoa pegar e falar assim, olha, o André é um cara, um homem de Deus, ele olhou a tua vida durante os 200 anos. O falar, se tu falar um oi fora do lugar, acabou os 200 anos que você viveu. Vou contar uma que essa é maneira, eu gosto. Eu lembro uma vez que me ligaram e falaram: irmão, eu de uma reunião agora aqui, teu nome tava na roda aqui. Eu falei: pô, que isso, cara? Caçaram tudo, não acharam nada teu, não. Aí eu olhei, fiquei feliz aqui, claro. porque Jesus disse, né, pra gente ser irrepreensível. Ou seja, as nossas atitudes. André, você não tem erro? Eu tenho erros pra caramba, gente. Senhor, meu Deus, me perdoa. Mas a gente tenta, da melhor forma possível, não expor esses erros e que eles não venham escandalizar o nome do Senhor. Então, claro que eu tenho meus erros, às vezes o autocontrole da gente em algumas situações, isso é normal, é cotidiano. Mas que isso não venha chocar, a gente precisa saber onde nós estamos, com quem nos posicionamos, e assim a gente não envergonhar o nome do Senhor. Isso é muito importante, é o que a gente faz, é pregar com a vida. Verdade, é o que é mais importante. E pra gente também, porque quando a gente prega com a vida, é sinal que a gente foi transformado através da palavra. Porque não tem como você fingir ser o que você não é quando você tá cheio. Não, 100% do tempo. O que acontece? Em algum momento você se desvia do personagem, assim dizendo. Dentro da igreja é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja é todo mundo. Isso. E aí, dentro da igreja é uma pessoa, da glória a Deus, aleluia, mas fora. Alguém que estava dentro da igreja vai te ver em algum determinado momento fora. E isso é arriscado demais, né? Então é a gente continuar vivendo aquilo que a gente nasceu para ser. E é isso. Tem até uma frase no meu perfil, se você não me segue ainda, André Firmati, é o meu segredo. E é simplesmente isso. O segredo está em viver aquilo que já foi escrito. É a minha frase. Porque a Bíblia diz em Salmo 139 que ele, antes da gente, quando era substância ainda informe, ele já tinha preparado tudo pra gente. Quer dizer que o arquiteto maior, o grande autor... A gente já tinha um DNA original. Já tinha algo tudo pronto, preparado, sabe? A única coisa que a gente precisa é achar essa veia e viver ela. E aí é onde a gente vive o que Deus preparou, a perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é muito sério que ele está falando, porque é uma passagem que mexe muito comigo. Porque a gente tem um DNA original, onde Deus você tem um propósito, né? Você foi criado para aquele propósito. Então, assim, você vem ao mundo e a situação que você vive com seus pais e o ambiente que você vive vai fazer você acreditar em algo que não é o que Deus quis para tua vida. E aí é onde a gente bate a cabeça, onde a gente culpa Deus por ter feito escolhas. Só que, na verdade, está pronto para você, porque já está preparado. Sem dúvida. O que é teu já está preparado. Ele só está te esperando, só está precisando da tua maturidade para ele te entregar o que já é teu. Então, assim, muitas das vezes a gente bate cabeça esperando acontecer, sendo que ele já está assim, ele está doido para te entregar. Ele está doido para te entregar. Mas muitas das vezes a gente não está pronto para isso. Pronto. E sabe, o texto que liga certinho a isso, Jesus diz assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, vós receberiam. Isso é muito interessante, por quê? Pô, Deus, então quer dizer que se eu pedir um carro zero agora, o Senhor vai me dar, né? E ele também, a parte-chave desse texto, eu lembrei que agora é: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiser e vos será feito. E aqui é o maior sinônimo. Quando eu estou em Deus e a palavra dele, que é ele, está em mim, eu vou pedir literalmente aquilo que ele preparou para eu viver nesse momento. Então eu tenho desejo e oro para que Deus me dê uma casa. Esse desejo veio literalmente na hora que Deus já sabia. Eu tenho desejo de um carro, eu tenho desejo de um casamento, eu tenho desejo de uma faculdade. Então o segredo é simples, é a gente estar em Deus e estar debaixo da palavra dele. Que aí a gente começa a viver debaixo daquilo que ele já preparou. E viver o preparado é muito mais fácil do que construir algo. Você conseguiu hoje entender qual o teu ministério e qual o propósito que Deus entregou para você? Por completo, não, mas que eu tô, sabe, trilhando 100% dele.
Porque não vou dizer que, André, você já nasceu, você já tá pronto, tá vivendo tudo que... Eu tenho plenitude de entendimento disso, né? Meu entendimento é completo que eu tô seguindo. Mas não que eu já cheguei, acabou, é isso, é até aqui, agora tu vai viver. Não, eu acho que ainda tem novos níveis que Deus pode me levar, que eu ainda não tô, sabe... Não é que eu não tô pronto, mas que eu preciso passar por esses níveis para chegar até lá. E aí estamos tocando, nessa vida que a gente tá tendo hoje, né? Bem somada a tudo que a gente já viveu lá atrás. São 10 anos pregando a palavra, agora um pouco mais né, não vou dizer escondido, mas reclinado no propósito lá na minha cidade. E assim Papai do Céu tá nos levando, entendeu? Ô André, hoje como que você falou que seu maior arrependimento foi não ter falado de Deus na escola. Mas hoje você fala de Deus. E aonde Deus te usa para falar da palavra dele? Todo lugar. E o mais doido ainda é onde a gente trabalha, né? Eu não sei se eu falei aqui, mas eu sou vereador lá na cidade. E a gente tá no dia a dia, né? Aproveitando isso. Essa semana foi muito legal que a gente teve um projeto resgate lá na igreja. E foi muito bacana. Porque a gente pôde ir pra rua pra levar alguma sopa, né? Tá frio, coberta, edredom. E aí saímos na parte era por volta de 6 horas mais ou menos. E andando na rua as pessoas não me reconheceram somente como pregador, mas me reconhecendo como vereador da minha cidade. E aí eu falei, não tô aqui como vereador não, eu vou lutar, sabe, mas eu tô principalmente aqui como servo de Cristo para poder te ajudar. E aí as pessoas falam, poxa, aí é diferente demais, a gente tem um vereador que tá além disso. Isso é interessante, que a gente pode sim fazer o bem, né, sem a gente pensar nos nossos próprios desejos, pensando naquilo que Deus quer que a gente faça. Então, tipo assim, o meu propósito, se eu falar pra você que eu queria, sonhei, arquitetei ser vereador, não. Meu pai, ele sempre trabalhou nisso, sempre foi envolvido com isso, e a Bíblia diz, honrar teu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados. Quando meu pai veio com essa proposta, eu pensei e tal, aí foi automaticamente, eu pensei e já falei, opa, peraí, primeiro milagre de Jesus, eu conto isso e contei isso no decorrer da minha campanha. Jesus não queria operar um milagre. Aí Maria foi e falou, fazer tudo o que ele disser. Ela colocou ela numa circunstância de obediência ou desobediência. E quando Jesus falou, opa, se eu desobedecer, eu retardo os meus dias na terra, porque obedecer prolonga, desobedecer retarda. Para analisar. Para alguém que só tinha 3 anos para nos dar a eternidade, qualquer segundo contava. Verdade. Então, se ele perdesse alguns segundos que seja pela desobediência a Maria, não poderia ter Barrabás ali. Ele não ia estar naquele momento da crucificação. Olha, pensando na eternidade, o custo que essa desobediência teria. Então, para que o propósito se cumpra, a nossa vontade vai deixar de lado. Então, eu tinha um planejamento para minha vida ministerial, a gente tinha arquitetado algumas coisas, mas a gente unificou ali a obediência aos pais, entendeu? Meu pai, sabe, ficou muito feliz. Hoje é a pessoa mais participativa do meu mandato. Não, e tocou seu coração também. Sem sombra de dúvida, eu me achei. É, isso porque, aí. tipo assim, eu comecei e achei, poxa, cara, pedi voto. Sabe, 4 anos atrás eu vim na minha primeira eleição, perdi a eleição. E foi lá atrás que Deus falou isso comigo. E aí nessa a gente já falou, peraí, perdi, mas não é o fim. Vou me programar que vai dar certo. Vamos trabalhar ainda mais, continuamos ajudando a população. E a gente fez uma campanha realmente onde Cristo podia ser glorificado. A gente entendeu isso de cabo a rabo. Todos os nossos santinhos tinha Deus seja louvado. A gente começou a fazer, sabe, algumas ideias assim, onde a gente ia pra rua. Eu chegava numa reunião, a paz do Senhor. Aí as pessoas pensavam, posso fazer uma oração aqui? As pessoas me pediam ajuda com o médico. Eu disse, ó, deixa eu orar por você. Igual hoje. Hoje a porta lá de casa cheia, quase 80 pessoas para atender. Meu pai tem um projeto social muito bacana lá na área da saúde. E aí chegou um moço que chegou lá com, meu coração tá doendo e tal. Quero conhecer, hein? Aí eu cheguei, enfiei a mão no coração dele na frente de todo mundo. E eu bradei, filho. Ai, meu Deus, amanhã eu sei que tu é um médico dos médicos que pode tocar na vida desse homem. Aí meu pai regalou o olho assim, todo mundo tava. E orei por cura ali. E Isso essa aí. é a fé, a gente tem que evidenciar ela. E se a gente conseguir fazer isso com naturalidade, eu aprendi isso com o Theo Hayashi, que a maior forma de você ser sobrenatural é quando você é sobrenatural no natural. Quando você consegue fazer as coisas sobrenaturais de forma natural, onde as pessoas não se envergonham, as pessoas,
sabe? Não se Não, e toca. onde você não se envergonha. Isso aí. Porque a maior coisa, porque você sabe onde você vai chegar. Você sabe o que você tem que fazer. Isso. Então, se você deixar que o seu mandato Seja uma porta... Isso. te proíba de fazer aquilo, você está o seu mandato sendo idolatria para você e não a Sem Deus. dúvida. Você está idolatrando Eu ele. fico doido que eu dou glória a Deus no meio da sessão. O pessoal tá lá, eu quero dar glória a O Deus pessoal vai falar, aqui. esse menino é E doido. eu grito lá, dou uns glória, e Papai do Céu vai sendo glorificado. E assim a gente tá indo. Claro, a régua é muito maior, é maior, porque é como se fosse tipo assim, as pessoas procurando aonde a gente vai cair. Claro. Oferecendo para poder ter o que falar, pô, tu não glorificou tanto a Deus, mas eu acredito que Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Então a gente tem suportado, são apenas 6 meses desse primeiro mandato, eu acredito que a gente ainda tem muito mais anos para poder seguir, não só esse mandato, eu sonho com coisas maiores, mas isso é oração, é pedir Papai do Céu para abençoar. É o que eu falei lá, André, você acha que você está na plenitude? Não. E eu tenho muito sonho aqui ainda, sabe, a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível, não com o meu mandato, mas a nível do meu nome. Eu nem imaginava. São 800 quase 830 mil seguidores. Aonde eu ia imaginar isso? Sabe, o menino cantando dentro do carro, um vídeo eu indo para uma reunião política, voltando de uma reunião política, a gente gravou o vídeo, Deus fez mais de 30 milhões de pessoas assistir. Isso é impactante demais, Muito, pra gente saber. Pra você ver onde você chega. Aí eu onde não a voz tem acreditava. poder, né? E foi, sabe, eu fiquei muito grato a Deus, porque Deus, ele é muito especialista. Porque foi no momento que a gente mais precisava de visualização. Poxa, campanha, a gente tem tudo, até a gente tá aqui, um marketing, né? Então a gente tinha algumas estratégias, como é que o nosso nome vai repercutir, como as pessoas vão olhar. E a gente precisando que as pessoas nos vejam naquele momento, eles me viram como eu sempre fui, como eu sou, que é cantando dentro do carro, adorando a Deus, não tendo vergonha de independente do lugar. Eu lembro que eu ia dentro do ônibus, botava um fone, Deus mandava eu cantar, e aí eu cantava dentro do ônibus, indo pra faculdade, indo pro curso. Teve uma vez que um morador de rua sentou do meu lado, dentro do ônibus, aí o Espírito Santo falou pra mim, fala pra ele que ele tem um sorriso bonito. Aí eu falei, tá doido, Espírito Santo, falar que esse cara tem um sorriso bonito, ponto, não. Primeira vez assim, ele fala pra ele que você tem um sorriso bonito, que ele tem um sorriso bonito. Aí eu, Espírito Santo, não. Aí passou isso, ele ficou comunicando e a viagem passando. Rapaz, ele levantou, deu sinal, aí o Espírito Santo foi, né, pesou meu coração, eu falei, caramba, aí, desobedeci, o Espírito Santo mandou. Ele fez assim, ele levantou e sentou de novo. Aí eu, na hora, você vai rir disso, na hora eu falei, vou falar. Aí entrou um vendedor. Aí começou a gritar, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas tô aqui vendendo a bala e tá. Aí o Espírito Santo foi e falou comigo, falou, lá, o cara não tem vergonha pra sobreviver, você não quer ter a vida eterna? Aí eu falei, pô, beleza, eu olhei, irmão, Deus mandou te dizer que você tem um sorriso bonito. Amigo, ele não tinha um dente na boca. Mas ele deu aquele sorrisão assim, olhou e falou, Deus tá falando pra você. Aquilo mudou o dia dele. Que ele desceu no próximo ponto. Desceu, Já rindo pra todo mundo. Sorrindo, dando tchau pra mim e tal. E sem nenhum dente na boca. E aí eu falei, aí o Espírito Santo falou, doeu? Fazer a minha vontade? Eu falei, não. Ele é assim que você vai viver. Aí a partir daquele dia ali, sabe, eu comecei a me destravar. E aí eu comecei a parar. E aí tu fala agora tu fala tudo, na hora para que tudo. ele manda, opa, espera aqui, ó. Tive um sonho com você e tal, isso, aquilo. Eu sou meio, nem eu acredito, sou meio profeta eu. Nem ele acredita, ele é meu profeta. Rapaz, eu só acredito depois que a pessoa, eu não acreditava em Não, mim. mas dá medo mesmo. Não, Você fica porque assim, tipo assim, Senhor. você fica esse negócio da minha cabeça. É, Vou verdade. te contar uma que você já jogou Mario? Já? Ó, eu tô numa consagração, manhã com Deus, eu sinistro do mistério. Aí eu lembro disso, Isaías, você é prova disso. A esposa dele tava cantando, aí o pastor Isaías, lá da Decepto, Eliseu Viana. Aí ele tava na guitarra tocando pra Sueli lá, cantando. E aí ele deu um glória, soltou a guitarra, levantou do banco assim, e deu um glória e pegou um negócio assim no céu e continuou tocando. Eu vi literalmente uma caixinha em cima dele. Quando ele pulava, ele socava a caixinha. E não tem aquele cogumelozinho que sai do bar? Sei. Era uma chave de um carro. Aí a chave, ele pegava a chave do carro. E aí um baú se abria com Gol branco. Aí eu falei, ih, rapaz, mas eu vi. Não, e assim. fica encantado, né? Eu Tipo, olhei e falei, isso é coisa da minha cabeça, não é nada não. tô ficando doido. Não contei não, fui embora. Saí da manhã com Deus, fui embora. Aí o Daniel me liga. Fala, um grande, Daniel me ajudou muito, me lapidou ministerialmente, foi alguém que decidiu, tipo assim,
Ele falou, você tem que ouvir mais, você tem que ler mais. Ele me guiou, até sou muito Te deu grato a ele. direção. Direção no início do meu ministério, foi alguém que me deu muita força, sabe? Me botava para dar saudação. E aí, ele me chamou, pô, a Suelen e o Isaías vão vir aqui pra sorveteria, vem pra cá. Ele tinha uma sorveteria no centro lá de Suruí, onde eu moro. Aí eu fui, cheguei lá e falei, rapaz, eu não ia contar não, mas eu pedi pra Deus confirmação e Deus... Aí eu contei pra ele. Aí ele achou estranho, ele falou, amém, varão, amém. Mas tipo assim, Amém. Não deu 5 dias. Telefone cheio de ligação. Um número estranho, não entendi. Aí depois o Daniel me ligou, ele, rapaz, tá por onde? Falei, tô em casa. Vem aqui na sorveteria rapidinho. Corre mesmo. Aí eu peguei a moto, estiquei lá, tinha um Gol branco parado em frente à sorveteria e esse casal lá. Aí eu já comecei a chorar, falei, aí tu já entendeu. Entendi, aí ele olhou pra mim, ó, minha benção aqui. Ela tava dentro do carro ainda. Minha benção aqui. Eu falei, rapaz, um Gol branco. E eu falei. Aí eu falei, rapaz, mas como assim? Você foi atrás na agência de um Gol branco? Ele, não. Meu patrão me viu trabalhando. E viu que Suelen tava grávida, né? Falou, você precisa de um carrinho. Vai lá em casa. Falou assim, vai lá em casa. O menino, ele fazia entrega numa loja. E aí eu não sei se era negócio que o patrão dele tinha feito. E pegou esse carro de negócio. De negócio. E aí ele falou, vai lá em casa que eu tenho uma bênção pra você lá. Tu vai me pagar como tu puder. Aí quando ele chegou em casa na garagem tinha um Golzinho branco. Aí ele começou a chorar, porque ele já sabia. Já sabia, que eu já tinha falado pra ele, um Gol branco. Começou a chorar. Ele pegou o Gol e nem foi em casa, não. Ele foi te ligar. Já foi lá mostrar pra gente. Pegou a esposa dele, ela começou a chorar e vieram falando mistério até Suruí. Ih, irmão, aí eu comecei a acreditar mesmo. Aí eu falei... Tu falou, tu começou a acreditar em você. Eu sou profeta, Deus me usou como profeta, Mas é isso me deu mesmo. dom. E aí eu parei de ter medo de profetizar. Isso e aí eu me botei numa situação assim, isso daqui é pra você, que você quer ser profeta, ter autoridade, profetiza que Deus, se te deu esse dom, ele se encobre de se realizar. Aí eu jogo pro alto. Isso aí. Agora o problema é seu, você mandou ver. E quando ele manda tu falar é porque ele já sabe o que vai acontecer. Já sabe, e não foi uma vez só não, tá? Foi Aí, várias vezes, assim, Ô, de glória! 2 minutos, assim. Assembleiano, se você não for... Não for alguma coisa, Pô, irmão. pelo amor de O Deus. assembleano, ou da glória alto, o pior é que eu sou meio bombril, tá? Porque eu dou glória alto, toco bateria, toco violão, dirijo o culto, dou aula na escola dominical, cuido do ministério... Ainda cuida da cidade. Cuida assim, varão bombril, entendeu? Pra gente Muita finalizar, utilidade. eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Amém. Nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, onde as pessoas automaticamente já entram como um preconceito, como é ser um político e ser um cristão, ser um adorador? Você sente que você passa alguns preconceitos? Como que você lida com isso? E se você leva isso de boa, se você... Não importa o que os outros falam, como é que é isso pra você? Então, deixa eu explicar para você entender mais ou menos, isso é muito importante. Eu não quero espiritualizar, mas trazendo a espiritualidade na forma natural. Existem 7 montanhas de atuação, não sei se você já ouviu falar disso. São as 7 esferas da sociedade. É arte, né? Uhum. Comércio, música, a gente tem TV, a gente tem... eu vou lembrar outra aqui. Família, a gente tem economia e política. Então, tipo assim, todas essas esferas foram feitas para que a gente vivesse de acordo com Cristo, né, na sociedade. E a esfera da política, a gente não pode, a gente endemonizou muito e deu o direito a Satanás de se apropriar de coisas que ele não tinha, né? Por muito tempo a igreja disse que arte não era da igreja. Se você visse, né, teatro, muito raro a gente ter. Agora a gente tem o CNC, pois fazem diversas peças teatrais. A gente tem o cinema hoje que tem voltado, né, com muitos filmes cristãos, assim, que a gente tem visto grandes, né, histórias sendo narradas, né, testemunhos sendo contados. E a gente vem tomando isso. A gente precisa que canais como esse influenciem o reino de Deus através, sabe, dessa esfera da sociedade, e a política é uma. Então eu orando, eu senti paz com isso. Só que aí entra a questão do caráter. Infelizmente, antigos, né, deixaram a desejar mediante a isso. E feriram o caráter da igreja e ela passou a desacreditar.
Só que a gente precisa entender que Deus levanta reis diferentes, Deus levanta governantes diferentes a cada estação. Se a gente lê 1º e 2º Reis, você vê que todas as vezes que Israel obedecia, o Papai do Céu abençoava. Israel desobedecia, o Papai do Céu colocava um declínio de bênção sobre a vida deles. E isso é muito interessante da gente entender. Quando o justo governa, o povo se alegra. E não tem a ver só com o povo, mas com o céu. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente está revigorado, conseguindo alguma coisa, é porque a gente está conseguindo fazer Deus se alegrar. E isso é importante demais. Então, o meu dia a dia de lidar com esse tipo de crítica é saber que eu não sou guiado pelo pensamento dos outros, mas é pelo pensamento de Deus. É o que Ele pensa de mim, é o que eu sou para Ele, é o caminho que Ele preparou para mim. E aí no meu disso eu falo com autoridade. Quando eu ia pedir voto, pessoa cristão se envolvendo com política, tá errado. Aí eu falei, tá errado por quê? Porque se a gente não ir, outro vai. O que é melhor? Né? Se os bons se calam, os maus falam. Não lembro quem falou isso, mas isso é extremamente importante. Então a gente precisa de que pessoas falem por nós. Aí eu falava sempre isso, eu usava essa frase aqui para as pessoas entenderem, essa temática. Falava, se a partir de hoje, todo dia você vai tomar café, você vai almoçar, você vai lanchar à tarde, você vai jantar, com o que eu escolher, você ficaria feliz? A pessoa, ficaria. Eu falei, beleza, vou fazer você comer pedra e sal todo dia. A pessoa, mas aí não. Eu falei, escolha. Você decidiu não escolher e me deu a escolha por você. Todas as vezes quando a gente faz com que outros esquecem política. Vou fazer, não quero votar não, vou votar nulo, vou votar branco. Não vou, hoje eu vou justificar meu voto, não vou. Você permitiu com que outras pessoas escolhessem por você. E quando você permite com que outras pessoas escolham por você, você vai comer o que elas colocarem na mesa. Exatamente. Entendeu? E se for você não tem nem como argumentar. Se for tarifa, se for o que for, se for imposto alto, se for isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, é literalmente isso. E a gente permitiu a Igreja de Cristo. O país, Brasil, ele tem mais de 50% de pessoas evangélicas. Não vou lembrar os dados. Somando com os católicos, tem mais ainda. E a gente não pode permitir. A igreja tem poder, sim, de escolher pessoas de caráter, pessoas justas. E aí eu me coloco, falei, irmão, tô dando a mão palmatória. Paulo, quando Jesus já tinha morrido, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então agora, deixa eu falar pra você, você não tem quem olhar, olha pra mim, pô. Aí eu me coloco, aí eu vou para o joelho. Peço ao Papai do Céu, me ajuda a manter esse posicionamento aí. Que eu venha me desviar dos maus caminhos. Me ajuda a não estar em situação de dificuldade. Pai, cuida da minha vida. E vou pedindo sabedoria, discernimento. Vou pedindo ao Senhor para me ajudar a lidar com essas situações. Só que ainda assim é muito. É muito complicado, porque as pessoas já têm isso embutido dentro deles. Ainda mais as mais antigas, já criaram isso. Hoje a gente tem aí, eu quero parabenizar o Nicolas Ferreira. Pô, uma das minhas maiores inspirações. Porque não é um jovem que está mostrando como se fazer uma política de posicionamento. Isso aí que coloca à disposição. Ele acredita. André, você está dizendo que a gente tem que... Eu não seria tão como que eu vou dizer, radical, né? Mas isso é pessoal, é de cada um. Às vezes Deus chamou ele para essa radicalidade e ele está servindo a eito daquilo que Deus chamou. Mas para mim ele já é uma forma mais sucinta, uma forma mais didática, tá ali mais. E assim vai, André, você está dizendo que não dá para comparar cada um com o seu cada um. Eu tenho e cada um foi chamado para uma coisa. Foi chamado para algo. Mas eu me inspiro muito. Sabe? Às vezes eu bato de frente ali, glorifico ali. E a gente tá isso. Tem um Pavanato também, que é um vereador de São Paulo. O moleque também tá destruindo lá. E é literalmente isso. Então, são muitas críticas, mas com posicionamento. Eu falo sempre olhando no olho. Quando eu pego essas pessoas assim, eu olho no olho mesmo e mostro para elas. Falo, olha, você tá errado. A partir de hoje, olha a minha vida. Não tem ninguém para se inspirar. Pô, vê como é que eu tô vivendo. Não tem como você julgar todo mundo. Às vezes até o Fabrício, o pessoal que anda comigo, fala, caramba, quando você pega alguém contra, aí que tu para mesmo, aí que tu troca ideia. Por quê? Porque o que já tá comigo, já tá comigo. Já te conhece. O que tá contra é esse que eu preciso reverter pra lá na frente ser um diferencial. Esse que tá contra, que se eu conseguir reverter ele vai propagar muito mais do que quem já tá comigo, pela amizade, por algo que eu solicitei de benefício, alguma coisa do tipo, mas o que está contra, quando você muda através das suas atitudes, do seu comportamento, do seu trabalho dia a dia, e principalmente da nossa fé em Cristo, né? Cristo em nós é esperança de glória. E esperança, quando a gente consegue, através do que Cristo é para nós, depositar uma esperança de dias melhores para o próximo, nossa, é bom demais, é bom demais. Você vê nos olhos, né? Muitas das vezes eu no Piauí fazendo missão, eu olhava e falava, cara, minha vida é boa demais.
que a gente tá aqui, a gente tem tudo em casa e não reclama. E aí o Luciano Subirá, não, o Juliano Som, ele sempre fala isso, né? É em nós, é através de nós. Anelamos. Saudade de você, Ju, tamo junto, hein? E ele sempre falava isso. E era bom porque é realmente isso. É o que Cristo fez em nós para que a partir de nós algo seja feito para ele. Verdade. Sabe? E agora... E a gente tem que ser usado conforme ele falou. É o que eu te falei. Se a gente não achar o nosso propósito, ver o farol e seguir, a gente bate cabeça. Né? E outra coisa, é o que ele falou sobre você escolher o que você quer. A gente não está falando se você escolheu certo ou se você escolheu errado. A gente está falando que você lutou pelo que você acredita. É o que você está fazendo. Não importa se você acha que eu estou fazendo errado, que eu estou criando, mas eu estou lutando pelo que eu acredito. O ruim são aqueles que não lutam pelo que acredita e coloca você em um lugar que não é o que você escolheu para ser. Entendeu? Então a gente precisa lutar pelo que a gente acredita com convicção, com princípio, porque a gente tem um princípio. Nós, cristãos, nós temos a Bíblia. Os mandamentos, eles não podem ser revogados, né? São 10, mas que eles contemplam nos 500 e pouco, né? Sinceramente, eu não consigo entender como, lendo a palavra, pessoas podem pensar tão diferente. Tão diferente. Tendo um princípio, porque princípio é princípio. Não base, rouba, né? Não mata. Não... Cara, é um princípio. Literalmente, você pega o Novo Testamento e esquece do Velho. Só que isso é complicado, é o que você falou. A gente está lendo o mesmo livro, mas tendo pensamentos tão distintos, né? Mas isso vale da interpretação. É quando você lê a letra sem o professor, que é o Espírito, sabe? É essa comunhão que eu... Não é que eu sinto faltar. Eu até estava com algo preparado para hoje, é literalmente sobre comunhão. Eu aprendi isso, né? Quando eu entrei pro quarto, a Bíblia diz, né? Fecha a porta do seu quarto. Na cruz, Deus nos ensina sobre amor, né? Mas a comunhão ele não ensinou na cruz. Ele ensinou na mesa. Verdade. E tipo assim, não tem como. A comunhão é mesa. É você se assentar, é você conversar. É você ter intimidade. Ter essa troca de tipo assim, se dois pensam, e aí você ir mudando sua forma de... Pô, tô entendendo errado, tô pensando assim. Essa comunhão é extremamente importante. Só que muita gente faz ao contrário, né? Eles exibem a comunhão. E eu aprendi uma coisa muito, cara. Intimidade, quando é exposta, é pornografia. Então, eu vou falar, o que eu vou falar aqui é um pouco duro, mas isso é importante demais. Eu vejo muitos ministros, né, sendo pornográficos com o Evangelho de Cristo. Porque estão querendo exibir intimidade, sabe? E a gente não pode fazer isso. Intimidade é pra gente guardar, sabe? Pra gente ter o nosso relacionamento e o fruto da intimidade, sabe, que a gente vai conseguir exibir para o mundo. Quando Jesus disse assim, eu vou ensinar vocês a orar, fecha a porta do seu quarto, né? Deus em secreto vai ver e vai recompensar vocês em público. E é bem claro, não tem criança aqui. Um casal, quando entra para dentro do quarto, ele tem a intimidade deles. Com certeza. E no público a barriga da esposa cresce. Não tem. A intimidade gerou algo que não vai ter. Você vai esconder primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até ali. Do quarto pro quinto, a barriga já... Incha e não tem como mais esconder. Então, o fruto da intimidade é impossível de ficar escondido. Verdade. É impossível que você consiga esconder o fruto da sua intimidade com Deus. É impossível que, ao decorrer do seu dia a dia, aprendendo, aprimorando, passando tempo com Ele em secreto, lendo a Bíblia, jejuando, se consagrando, você vai esconder. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui porque eu sei que Ele está indo de encontro com você. Você não precisa se preocupar. As visualizações vão vir no tempo certo. As pessoas vão te reconhecer no tempo certo, porque o fruto da intimidade vai crescer. Se você planta uma semente e rega, irmão, é indescritível a forma que Deus faz para ela crescer, né? A planta, ela por si só, ela carrega dentro da semente o DNA do fruto. Foi o que você falou lá atrás, entendeu? Ninguém ensinou para a manga que ela é manga, ela já tinha dentro dela. Ninguém precisa ensinar quem nós somos, porque dentro da gente nós já temos. Isso é importante demais. Então eu vejo uma geração hoje, uma geração, não vou dizer geração, mas eu vejo alguns líderes, né, algumas pessoas que informam disso, que exibem muita intimidade, né? Por exemplo, as pessoas me brincam, mas vai ser muito raro de você me ver tirando foto, muito. Eu nunca postei uma foto em cima do monte orando. Nunca postei uma foto. Tipo assim, eu tinha uma live que eu fazia, Open the Secret. Que era tipo assim, abra o secreto, né, em inglês pra ficar mais se o Vitor estivesse aqui, ó, ia estar chique. E aí, qual era a ideia disso? Era trazer pessoas. E a única coisa que eu fazia era louvar.
E foi o que Deus mandou. Eu louvava, e olha que eu não sou cantor não, mas eu louvava ali, falava algumas palavras, acabou. E eu sempre chegava, rapaziada, agora fecha aí a live aí, vai pro seu quarto, ora a Deus. Mas a minha intimidade era ali, não era o que eu faço com Deus. Era o que ele deixava, era o fruto do que eu tava vivendo exibir. E aí eu vejo uma galera que fica nisso. Então, tipo assim, os antigos, Jesus disse assim, ó, se você quer ser conhecido, faça como os fariseus, que era o quê? Levante, faça as extensas orações, né? As grandes ofertas para todo mundo ver. Então, se você quer ser seguidor no mundo cristão, começa a orar em live mesmo. Falar em mistério, sabe? Mas você vai estar exibindo pornografia. E a pornografia, esquece, meu irmão. Ela não nutre ninguém, entendeu? E é literalmente isso. Então, se a gente tiver intimidade, a gente vai nutrir as pessoas com frutos verdadeiros, genuínos, de crescimento, a partir daquilo que nós fizemos com Deus, sem ninguém ver. Vou te falar, É forte. hoje a internet, ela te ajuda muito a alcançar pessoas, né? E eu já tive pessoas, porque eu tenho... A gente estava até conversando hoje sobre o crescimento espiritual quando você começa, que você olha a Bíblia e fala, cara, não tô entendendo nada, sei nem para que eu tô lendo isso, e chegar no ponto e falar assim, caraca, só tem 2 horas, eu não consegui terminar tudo, eu queria mais, eu não queria ir trabalhar, eu queria ficar aqui para tentar entender tudo. E a internet, muitas pessoas hoje estão carentes e sedentas. E às vezes muitas das vezes, isso eu já vi no meu próprio Instagram, a pessoa pegar a palavra para ler porque viu que você leu. Sem dúvida. Entendeu? Porque viu que você leu. Só que tudo vai do que seu coração quer. Onde está o teu coração? Onde tá o teu coração, É tá o teu realmente tesouro. você aparecer porque você está postando e você quer chamar pessoas para isso? Ou realmente você quer falar, pô, vai ter alguém que vai ver isso e vai criar Vai aquela ser coisa? tocado. É igual quando a gente vai malhar, a gente vê alguém malhando e fala, caraca, cara, eu tô aqui, eu poderia ter mais. Já aconteceu isso Vou te falar, eu comigo. vejo as pessoas malhando, eu Ó. quero passar longe da academia. Eu já aconteceu comigo de eu estar na minha mente, de querer ir malhar, mas com preguiça eu olhar, não, cara, eu vou. E botar roupa e ir. Entendeu? Mas como tá o teu coração de dizer que você, aqui, ó, eu malho, tá isso? Ou tá aí assim, cara, eu vou fazer isso pra alguém levantar e ver que se eu conseguir, a pessoa consegue. Sem dúvida. Né? E isso é importante. É a forma, né? Um fruto não cai muito longe da árvore. Ele só vai ser levado para longe por alguma forma, né? Seja ave, seja algum animal ali, enfim. É só você olhar para a natureza e ver como ela cresce, cara. A natureza não faz força para crescer. E a gente precisa. Eu vou te dizer para vocês, os maiores boom na minha vida ministerial em cima de visualizações foi quando eu menos esperei. Né? Sempre foi. Porque não tava no seu coração, não preguei era dentro do sua... baile, preguei dentro do baile funk, nem sabia, tinha, sei lá, 1000 seguidores. Preguei dentro do baile funk, nem o meu vídeo. Postei o vídeo à noite, nem sabia como não tinha gravado. Postei o vídeo, daqui a pouco meus amigos tudo me ligando. Caraca, André, e tal, seu vídeo tá com 100 mil visualizações no E Facebook. tu nem ainda, era né? vereador. Nada, pô, isso foi em final de 2017, mais ou menos, novembro de 2017. Aí, teu filho tá com 100 mil visualizações e tal, 200 mil, 300 mil. Aí eu, caraca, muita gente. Aí daqui a pouco pegaram meu vídeo e repostaram numa página 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Cara, deu quase 100 milhões no vídeo. Só que eu não botei aquele meu... Hashtag. Entendeu? O arroba? Tem não, 10 milhões, quase 10 milhões. Na época do Facebook, era muita gente isso, 10 milhões de pessoas. Não botei o meu arroba. Rapaz, aí ninguém sabia quem eu era. Aí eu fui pro Piauí, olha isso, eu fui pro Piauí fazer missão. Cheguei lá em Picos. O Lucas, que menino que prega. Enfim, ele foi e me viu comendo quentinha. Aí ele, pô, tu não é o moleque do baile lá do Rio de Janeiro? Aí eu falei, pô, sou eu mesmo. Aí ele pegou o celular dele assim, ele, fala, rapaziada, tô aqui com esse moleque do vídeo do baile aí e tal. Vou botar o Instagram dele aí pra vocês olhar. Eu ganhei 10 mil seguidores num dia. Olha E na isso. época, lembra do 10 mil seguidores? Você arrasta pra cima. Eu lembro. Entendeu? Que você, como é que é? Só podia botar o link de botar. Ficava verificado, pô. Você verificava. Eu não lembro do verificado, não. Só lembro Ficava que tinha... verificado, Léo. Verificava o Instagram. Era aquele que hoje você compra. Mas só famosos tinha o verificado Aí lá. o que acontece? O cara do arrasta pra cima. Eu ganhei o arrasta pra cima assim, ó. E ali eu falei, caramba, quando eu menos imaginei. Eu fui fazer o que Deus queria e aí foi. Então tudo foi indo quando eu menos imaginei. E Deus continua abençoando. E eu falo pra vocês, não tem como. Deus quer dar crescimento. É dele isso, porque Deus é grande. Então, a gente só precisa saber o tempo certo e viver da forma que Ele quer. Então, nisso tudo, a minha vida é uma prova exata do que Deus é.
Porque quem diria, a gente sempre tem uma mensagem do pastor Miguel, né, pastorzão? Pô, pastor, aí tua mensagem. Ele fala muito, quem diria? Toda vez que ele me vê, ele, quem diria? Porque literalmente, quem diria que eu, sendo jovem, ia estar vivendo o que vivo, né? Um casamento, né, debaixo da presença de Deus, amor, te amo, né? Tá Amém. doido pra ter uns 50 filhos. Ai, Deus que me livre. 2, 3 tá bom demais. Mas o que acontece? Quem diria que eu ia estar vivendo que estou 29 anos, quase 1 milhão de seguidores, né? Sendo vereador na minha cidade, é um lugar de honra, sabe? Vivendo tudo ministerialmente, materialmente, Deus abençoando e tudo muito bem equiparado. Quem diria, né? E aí o que acontece? E eu digo que Deus diria. Deus Verdade. estava dizendo isso e eu só ouvi a voz dele e falei, pai, se tu E tá ele te dizendo... entregou o que já era teu. Entregou o E que já olha que era, ainda né? tem muito que entregar. Ah, pai, Não é ó, meus irmãos estão lá. Tá, eu recebo. Eu recebo. Então, galera, olha, estamos finalizando mais um podcast. Eu quero deixar uma reflexão para vocês. O que vocês têm feito para receber o que Deus já preparou para você? Quando a gente faz o que Ele manda, Ele faz o que a gente nem imagina, o que estava assim, o que a gente não imagina, o que a gente não busca, sabe? Porque Deus não nos prometeu nada material. Quando ele fala, as bênçãos vão atrás de vocês, eles falam referente que não vai te faltar comida, nem bebida, nem coisas necessárias, mas ele é um Deus que ele abençoa, ele dá até o que você não pede, o que você não pensa. Já aconteceu comigo de eu ter carro que eu nunca pedi, de eu morar em casa que eu nunca nem pedi, porque não era o que pra mim, o que eu tava vendo tava bom demais. E aí ele vai lá, toma, minha filha, toma isso. Então, muitas das vezes as pessoas se apegam, não, Deus me prometeu, mas Deus prometeu, mas ele também cobra. Você tá nele? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. O que vocês têm feito para que Deus possa entregar o propósito, para que ele possa dizer, toma, filha, você já está preparada, toma isso daqui, porque o pai não vai dar nada para te matar. Se ele jogar algo que você não suporta, você morre, e ele não vai fazer isso. Então eu vou terminar esse podcast deixando essa reflexão para vocês, para que vocês possam entender para onde você está indo, qual a sua direção, qual o teu farol. Você está igual o pessoal que está no deserto dando volta, ou você já sabe para onde você vai chegar. Então é isso. Quero te agradecer, André, por você estar aqui. A gente estava falando aqui que a gente ia ficar 300 horas aqui conversando, né? Você falando aqui já veio várias reflexões aqui. Aí, ó. E eu quero te agradecer por você estar aqui, né? Por você se propor, mesmo mediante a correria do dia a dia, a preconceito das pessoas, a tudo, mas você está aqui para falar do nosso Deus. Do que ele tem feito, né? Nossa vida é um testemunho disso. Verdade. Então, muito obrigada, tá? Então é isso, galera, ó. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Pega esse link, manda pra todo mundo e você pode ter certeza que você vai ser abençoado. Amém. Como eu sempre falo, seja lamparina acesa por onde vocês andarem. Beijo! Tchau, tchau. Beijão, gente.